qual é a função. Eu só coloquei alguns valores. Isso aqui, por exemplo, é o preço de um táxi, corrida de um táxi. Quando eu ando 1 km, pago R$8. Se ando 2, pago 13. E se eu andar 3? Quanto eu vou pagar? Se isso aqui for uma função linear, quanto vocês acham que vai dar? 18. 18. 18. Por quê? Porque 8 Porque seria o fixo. Não. Aí vai aumentar. 8 não é o fixo. Tipo, o B está falando, né? Eu tava pensando, tipo, o 8 você vai pagar já para entrar, aí cada quilômetro a mais vai aumentando mais 5. Essa segunda parte está correta, a primeira não. Ah, tá, não, pera. Então seria, tipo, o fixo é 3 seria o 3, fixo, o cada 3 seria o quilômetro aumenta fixo. 5. É isso que eu quero que Isso. vocês saibam. Muito bem. Beleza. É isso que a gente vai ver aqui. A função afim é muito simples de analisar desse jeito. Então, o que o pessoal aí notou é que quando eu coloquei só esses dois valores aqui, ó, eu andei 1 km a mais, ó, andei 1 km a mais e paguei quantos a mais? 5, né? De R$8 para 13, paguei 5 a mais. Ou seja, se é uma função afim, e eu falei que isso aqui é uma função afim, a característica da função afim é o seguinte: se eu vario a mesma coisa na primeira variável, no x, no d nesse caso, o que é variar a mesma coisa? Ué, daqui para cá eu variei 1 km. Se eu fizer a mesma coisa daqui para cá, ou seja, 3 km, eu tenho que variar a mesma coisa do 13 para frente. A mesma coisa o quê? Ué, se aqui foi 5, então a variação do 13 para frente tem que ser 5 também. Ou seja, 18. Afinal, eu estou pagando R$5 por quilômetro rodado. Essa é a característica da função afim. É isso que a gente precisa saber para essa página 69 aí. Vocês têm aqui a página 69. Precisamos saber disso. Beleza? Isso é o que a gente vai treinar agora. Certo. Então eu sei que a cada quilômetro que eu ando, de 1 em 1, eu pago R$5 a mais. Por exemplo, então, se for 4 aqui, ó, andei mais 1 quilômetro, eu vou pagar R$5 a mais. Então aqui vai ser 23. E se eu fizer a minha tabela, eu pular o valor 5, por exemplo, eu colocar o valor 6 quilômetros, quanto que eu vou pagar? Seria 33. 33. Por quê? Porque tá indo 3, 8, 3, 8. Certo. Mas uma maneira de pensar, uma maneira mais geral. Porque mais 10. Isso, e por que mais 10? Porque 2 quilômetros seriam 10. Se 1 é 5. Perfeito. Beleza. Então vocês têm que perceber o seguinte, que a função afim, essa função que está aqui, ó, é do tipo ax mais b. Deixa eu colocar um pontinho, porque eu gosto desse pontinho aqui. Apesar de ser difícil de ficar colocando. Ela tem o a diferente de 0, que é quanto cresce, e tem um b diferente de 0. A gente vai até dar para descobrir quanto vale esse b. Isso aqui é 33. Quer dizer que se ela tem b diferente de 0, ela não é uma função linear. Ela é função afim, mas não é linear. Ela não é uma função proporcional. Por quê? Vejam, eu dobrei a quantidade do 1 para o 2, eu dobrei a distância, mas eu não dobrei o preço. Né? 13 não é o dobro de 8. Então não é uma função proporcional. Beleza. Mas o que é proporcional? Cuidado, proporcionais são as variações da função. Foi isso que responderam aí. Ó, se quando eu andei 1 km, eu variei R$5, quando eu andar 2 km, eu vou variar quanto? O dobro. Então eu posso completar a frase aqui, ó. Continuar. Andei 2 km a mais e paguei o dobro, R$10 a mais. Isso é característica de qualquer função afim. Professor. Mesmo que ela não seja proporcional. Oi. Não, você acabou de responder. Isso aí. Ela não é proporcional, porque os valores não são proporcionais, os valores das funções. Se eu pegar esses 4 valores aqui, por exemplo, 1 e 2, 8 e 13, eles não formam uma proporção. Porque o 2 é o dobro do 1, mas o 13 não é o dobro do 8. Não funciona. Mas o que é proporcional? As variações. Então, em qualquer função afim, as variações são proporcionais. Claro que depende, né, a variação depende da função. Nesse caso meu aqui, eu falei, ó, a cada uma unidade em D, você varia 5 unidades em P.
Ou seja, a cada 1 quilômetro, R$5. Essa é a minha função. Mas, para qualquer valor agora dessa minha função, isso sempre vai acontecer. A cada 1 quilômetro variado, é R$5 a mais. Então, se eu variar 2 quilômetros, vai ser o dobro, R$10 a mais. E isso, toda função afim segue isso aí, tá? Até o enquadramento não está muito bom hoje, que eu ainda tenho que ver uma webcam aqui, ela não para de um jeito legal. Vai ficar assim mesmo. Mas o importante é aqui a tela, hein? Beleza. Que mais? Então, o que é, na verdade, ó, nós vamos provar isso. O livro pede, essa página 69 pede para a gente mostrar. Esse 5, ele está na função explicitamente. Esse 5 é justamente o A, o coeficiente A. É quanto... O que é a taxa de variação? Vou colocar aqui, a taxa de variação. Vamos ver como que eu posso frasear isso. Vamos ver o que o livro traz. Taxa de variação, ele traz um quadrinho ali, ó. Auxilia no estudo, beleza. Ela nos informa quantas unidades Y aumenta, quanto aumenta Y, nesse meu caso, P, é a variável dependente, para uma variação unitária de X, variável independente. O que significa isso? Significa que se eu vario uma unidade, unitária é isso, ó, uma unidade em X, então de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, vai variar um tanto em Y. Essa variação é minha taxa de variação. Taxa da ideia de velocidade, de quão rápido. Varia muito ou pouco. Nesse caso está variando 5, né? Então como é que a gente vai aprender a calcular isso? Você pode olhar por tabela. Mas pela equação, pela lei de formação, vocês podem ter certeza que quem representa isso é o A. Então nessa minha função aqui, eu sei que ela é do tipo 5x mais B. Tem que saber quem que é o B ainda. Eu não sei. Mas eu sei que o A vale 5. Porque ela está variando de 5 em 5. A função sempre varia de A em A. Se eu variar de 1 em 1 aqui em cima, tá? Vejam que do 23 para o 33 eu não variei 5, variei 10. Ah, então não é 10x aqui? Não. Porque aqui em cima você variou de 2 em 2. Você foi de 4 para 6. Se você fosse de 4 para 5, você ia de 23 para 28. Você ia variar 5. Beleza. Notem que isso funciona também no caminho inverso, né? Ué, se eu ir do 3, por exemplo, 3 para o 2, eu voltei 1. Do 18 para o 13, eu voltei 5. Então, quando eu voltar do 2 para o 1, eu vou ter que voltar 5 a partir do 13. Ou seja, do 13 eu vou para o 8, que é 13 menos 5. Então, a gente pode completar essa tabela aqui, ó, colocando um 0. Que o nosso colega, eu não sei quem foi, se foi o Matheus, se foi o Bruno, falou quanto que era a resposta já. Se eu voltar do 1 para o 0, quanto que eu vou voltar aqui em relação ao 8? 3. Isso, eu vou para o 3, né? Eu vou voltar 5. Da esquerda para a direita eu estou aumentando de 1 em 1 aqui e embaixo de 5 em 5. Ué, se da esquerda para a direita eu estou aumentando 5 unidades, da direita para a esquerda eu estou diminuindo 5 unidades. Então se eu for do 1 para o 0, eu volto do 8 para o 3. Eu diminuo 5 unidades. E o que representa... Oi. Quando eu pulo 2, então, no lugar do x, ele vira 2x? A variação... Sim, tanto que se você multiplicar ali, ó, A vezes 2x, ou seja, 5 vezes 2x, você vai ter o 10. O 5 vezes 2, né, que é o 10, que é quanto você variou. Mas cuidado na hora de montar a equação. Deixa eu pensar se a gente pode colocar 2x ali. Na verdade, para você achar o A, você diz? Não, digo com o achado já. Tipo, o senhor falou que se eu pular 2 vira 10, então eu pulei 2x e não só 1x. Você É isso, pulou, não é? você pulou ΔX igual a 2. É diferente de falar 2x. O seu ΔX, que a gente vai usar muito isso, né, que é a variação em x, foi 2. É isso que a gente vai usar, tá? Para calcular a taxa de variação. Entendi. Vamos ver o exemplo aí do livro. Deixa eu pegar agora e compartilhar com vocês. Peguem o livro. Vocês mesmos estão aí na página 69. Vocês têm ali uma tabela com outros valores, né? Eu vou copiar essa tabela aqui e vou colocar os valores aqui enquanto vocês analisam aí. Vejam de quanto em quanto varia o y.
nós temos o x em cima e o f de x, que é o y, embaixo. Que é menos 2x. Esse aqui é um outro exemplo. Vamos pular a página aqui. Aqui o Excel é comigo mesmo, eu estou em casa. Aqui, foi, mais 2. Beleza. Essa é a minha função. Ele tem valores de menos 3 até 5. Eita, aqui me complicou. Menos 3, menos 2. Deixa eu fazer o menos 1 aqui. Porque ele está diminuindo muito. 8, 6, 4. 4 aqui é 5. 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, claro. Beleza. Vejam só. Estou variando em cima, é sempre de 1 em 1, né? De 1 em 1. Ó, estou aumentando 1. Se eu for da esquerda para a direita, eu estou aumentando 1. Uma unidade. O que acontece em y? Estou variando de quanto em quanto? De menos 2 em menos 2? É isso aí. Menos 2 em menos 2. Ou seja, e de onde vem esse menos 2? É daqui, ó. A é o A, né? O coeficiente, o número que multiplica x. Veio daqui. Se você, né, jogar os valores, joga 0 no lugar de x. Você vai ter menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais 2, você conseguiu achar essa coluna, beleza. Joga 1, joga 2, vai montando essa tabela. Já veio pronta, beleza. Então observem que, justamente, quando eu vario de 1 em 1, aqui eu vario de menos 2 em menos 2, que é por causa desse menos 2 aqui, ó. Não é à toa. Essa é a taxa de variação, tá? E vamos ver como que a gente calcula. Ele não dá nenhum nome. Eu vou chamar aqui, ó, taxa. Tá? Opa, aqui o Excel, o Word tem um negócio prontinho, ó. Ah, rapaz. Certinho, o Word já sabe o que é taxa de variação. Delta y sobre delta x. Ou seja, vejam só, o que é delta? Delta é variação. Vocês sabem muito bem disso. Eu vou colocar aqui. Delta é variação. É um valor final menos um valor inicial. Por exemplo, y2 menos y1. Você pega o y de um ponto, ponto 2, por exemplo, e o x também, desse mesmo ponto. Aí você pega o y de outro ponto, ponto 1, e o x dele. E você faz esse cálculo. Mas é melhor analisar por aqui, ó. O que é delta y por delta x? É quanto variou em y dividido por quanto variou em x. É uma taxa. É uma proporção. Eu quero saber, para cada uma unidade em x, eu vario quantas em y. É isso que a taxa nos informa. E vocês podem pegar quaisquer pontos. Eu vou registrar aqui, ó, facinho, esses dois pontos. O ponto que está aqui, 1 no x e 0 no y. Lembre-se que é o x sempre primeiro, né? E esse ponto aqui, 2 e menos 2. Tá. Peguei esses dois pontos. Então eu vou chamar, né, esse aqui é o segundo ponto, porque está depois. E o outro é o primeiro. Vamos lá, quem é y2? Qual é o y do segundo ponto? É isso aqui, ó, menos 2. Tranquilo? Esse aqui que está depois é meu segundo ponto. Olha, eu tentando mostrar na tela. É maravilha essa tecnologia. E, então eu vou colocar aqui, menos 2. Menos y1. Qual é o y do primeiro ponto? Aqui, ó. Y do primeiro ponto é 0. Então, menos 2, menos 0. Beleza. Vamos pegar o x agora. Qual é o x2? X do segundo ponto. Bem, eu olho aqui na linha do x. Segundo ponto é esse aqui. É 2. Certo? Eu vou fazer menos. Qual é o x? Ó, x1. X do primeiro ponto. Vou olhar aqui no x. Primeiro ponto aqui vale 1. Pronto, tem a equação montada. Quanto que dá menos 2 menos 0? Dá menos 2. Quanto dá 2 menos 1? Dá 1. Menos 2 sobre 1 dá menos 2. Então, realmente, a taxa é justamente o menos 2. E eu fiz isso, ó, olhando esses dois pontos aqui. Vocês podem fazer com quaisquer pontos. E é o que pede, na verdade. Ele faz um outro exemplo, ele faz lá na primeira coluna dessa página 69. Ele pega outros pontos. É o que ele pede para vocês fazerem no primeiro quadrinho ali, ó. Aqui. Nesse quadro. Tá legal ali. Nesse quadrinho aqui, ó. Ele pede para vocês fazerem isso que eu fiz, só que pegando outros pontos. Eu vou fazer com mais um conjunto de pontos. Não precisa ser, é uma dúvida recorrente,
Não precisam ser pontos consecutivos. Ah, eu tenho que fazer o ΔX igual a 1. Não. Você pode fazer com quaisquer pontos. Eu vou pegar pontos meio afastados. Ó. Esse aqui. E esse aqui. Cuidado para não se confundir. Me ajudem aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui. Beleza. Vocês vão ver que vai dar -2 a resposta. Eu vou até deixar a resposta aqui, ó, -2. A taxa é a mesma, tá? A função afim, já vou até escrever aqui, ó. A função afim é a única função que tem taxa de variação constante. Ou seja, sempre nesse caso aqui, nessa função, é sempre -2. Não importa se eu estou aqui no começo da função, tipo no x igual a 0, no começo, ou no x igual a 1 milhão. A taxa é sempre -2. Isso não acontece com nenhuma outra função. Por exemplo, a função quadrática, vamos dizer que ela está descendo, por enquanto. Ela desce muito mais rápido quando ela está mais vertical. Depois ela vai diminuindo até ela chegar no vértice, aí ela começa a subir. Então, essa taxa de variação está variando conforme eu caminho pela função. Quando ela está descendo e depois vai ficando, chegando no vértice, depois sobe de novo, ela está mudando a velocidade dela, está mudando a taxa de variação. Isso não acontece com a reta. A reta é sempre assim, por exemplo. Ou assim, ela nunca faz onda, por exemplo, ela nunca sobe, desce, que é a mesma coisa que onda. Enfim, ela nunca diminui a inclinação dela. A reta é reta, o nome dela é sempre a mesma inclinação. Quer dizer que a taxa de variação nunca muda para uma reta, que é uma função afim. E é a única função que acontece isso. A gente não vai estudar muito taxa de variação para as outras, tá? Porque isso já é matéria de ensino superior. O ensino superior, engenharia, é baseado em taxa de variação de funções. O cálculo diferencial integral, quem já tiver ouvido falar nisso, tem gente ali que já quer fazer ITA, né, que eu vi, acho que era o Eduardo, estava comentando, cai até um pouco sobre isso aí. Cálculo diferencial integral vê taxa de variação de tudo quanto é função. Mas pra gente é só função afim, que é a mais simples que existe. Tá? Em especial, qual é a taxa de variação de uma função constante? 0. Ela não varia. É 0. Não importa que partes eu pego da função, não vai variar nada. Não subiu nem desceu. Então, da constante, que é uma função afim também, o livro considera uma função afim. Tem fontes que falam que função constante não é afim. É um tipo mais simples ainda, mas o livro considera que é uma função afim também. Beleza. Vamos pegar agora, fazer o mesmo cálculo, né, com números diferentes. Vai dar -2 também, nesse caso aqui. Escolhi 2 pontos. Ó. Esse aqui é meu ponto 2, esse aqui é meu ponto 1. Então vamos lá. Y do ponto 2. Y é o de baixo, -6. Menos, estou seguindo a fórmula. Y do ponto 1. Opa, 6 aqui, ó. 6. Certo. Sobre x2. X do ponto 2 é o de cima, 4. Menos x do ponto 1. X do ponto 1 está aqui, ó. -2. Então cuidado com o jogo de sinal. Parênteses. -2. Beleza. -6 com -6. Devo 6, eu devo 12, né? Aí 4 menos -2. Isso dá 4 mais 2, que é 6. -2, 6, -2. Fechou. Então, não importa quais pontos vocês peguem, vai dar sempre para a função afim, vai dar sempre a mesma taxa de variação. Certo? Então, tentem fazer com outro ponto. Podem fazer, né? Podem copiar esse aqui, por exemplo, mas quem quiser fazer com outro, naquele quadrinho que ele pede assim, ó. Escolha outros valores do domínio e as respectivas imagens e confirme essa afirmação. Lá no topo, do outro lado. No lado direito aí da página. Nesse quadrinho aqui, ó. Vamos usar... Professor. Oi. Usa sempre a sequência da esquerda para a direita, né? Se meu x1 for 4 e o x2 for -2, dá super errado. Nada, não. Dá certinho também. Não? É desnecessário você usar da esquerda para a direita. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui da direita para a esquerda. É agora. Eu vou escolher outros pontos ainda. Vamos ver. Só que você tem que pegar o x. Eu vou manter esse ponto. Não, aí não tem graça. Não, tem graça sim. Vou manter esse ponto aqui e vou pegar um que não tem negativo, né? Talvez esse aqui. Beleza. Só para não ter menos com menos, sei lá. Ó, peguei esses 2 pontos. Agora então eu vou fazer diferente, né? Vou fazer que meu ponto 2 é esse aqui. Beleza. Então vamos lá. Ponto 2 é o que está da esquerda. O y dele é 2, menos.
o y do outro. Ih, deu menos com menos ainda, mesmo assim. Mas beleza. Menos 6. Agora o x do 2. Lembra que o 2 é esse aqui. O x do 2 é 0 e o outro é 4. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Concorda? Peguei aqui o x2 e o x1. 0 menos 4. 2 menos menos 6 é 2 mais 6 dá 8. 0 menos 4 é menos 4. 8 sobre menos 4, menos 2. Aí. Dá certo também. Brabo. Então vocês podem, nesse quadrinho aí, ó, vocês podem colocar qualquer uma dessas aí, coloca as 2, 3, sei lá. São valores... Veja, você pode pegar quaisquer pontos que vai dar sempre a mesma taxa de variação, tá? Isso é característica de função afim. A taxa de variação é constante e é só para ela que isso acontece. Beleza. Copiem aí enquanto eu preparo aqui o próximo quadrinho. Ih, mas daí se eu preparar eu vou sair daqui. Não tem problema não. Cadê meu ponto? Galera, peço até desculpas aí não acompanhar o chat, mas é que não aparece aqui pra mim. Tipo, só aparece quando eu clico, não aparece mais a mensagem aqui. Então, mas se sobrou dúvida ainda, tô vendo aqui, vamos ver. Tem também, ó, vejam que aqui é uma função decrescente. Dá até pra gente analisar isso. É decrescente porque o a vale menos 2. O que significa isso? Significa que se eu avanço um valor positivo no x, no y eu vou, não vou falar avançar, né? Eu vou um valor negativo, eu diminuo. Se eu aumento no x, eu diminuo no y. Então, quando eu vou de 1 em 1, eu diminuo de 2 em 2, né? Vai ser menos 2 e tal. No caso, se for do táxi, não funciona muito bem assim, né? Porque quanto mais você anda, menos você paga. Seria interessante se o táxi fosse uma função decrescente. E aí o cara começa a te dever. Você anda 1.000 quilômetros, ele te deve 3.000 reais. Seria massa. Se fosse uma função decrescente. Por exemplo. Tranquilo aí? Ah, dá pra tirar um print também, né? Dá pra... E onde o cara paga pra te levar. Por isso que função do táxi é uma função crescente e não decrescente. Os economistas e taxistas pensam muito nisso, quando vão colocar o preço. Cuidado para não colocar um menos aí. Que eles estão trabalhando e perdendo dinheiro. Beleza. O próximo quadrinho que está logo abaixo desses que vocês fizeram aí, pede pra gente, na verdade, provar que a taxa é realmente o A. O valor A me mostra a taxa. Eu não preciso construir a tabela, fazer esse cálculo toda vez. Pô, é só eu olhar aqui, ó. Só olhar esse valor. É menos 2 e pronto. No exemplo que eu dei aqui, ó, é 5 e pronto. Né? Aqui, depois a gente vê. Então ele quer provar, basicamente, por uma função genérica, ax mais b. Deixa eu fazer ela a genérica zona aqui também. Ax mais b. Opa. Que quanto que dá a taxa de variação, né? Para essa genérica. Nós vamos provar que a resposta vai ser A. Que a taxa de variação é justamente A. Como a gente prova isso? Pela fórmula da taxa. Aqui, ó, vou pegar a fórmula da taxa. A taxa é ΔY sobre ΔX. Y2 menos Y1 sobre a mesma coisa no X. Mas quem é Y1? Vejam, se eu jogo um valor de X, X1, a resposta que eu tenho é a imagem dele. É o Y correspondente a ele. Eu falei que é do ponto 1, então o X1 gera um Y1. Tem a imagem Y1. O 2 gera o 2. Né? X2 e Y2. Beleza. Então eu vou substituir isso aqui. Ó, isso é o que vocês vão fazendo aí no próximo quadrinho. Beleza, então vamos substituir os valores. Cuidado com os parênteses, hein? Só substituir, ó. Y2 vale isso aqui. Então eu apago o Y2 e eu vou colocar entre parênteses e coloco o quanto ele vale. Ax2 mais b. Menos o Y1. Quanto que vale Y1? Vou colocar entre parênteses aqui. Vale isso aqui. Beleza. X2 menos X1 eu deixo, são as variáveis que eu vou deixar constantes ali, na verdade. As incógnitas que eu não vou mexer.
Variável constante é meio ruim, né? As incógnitas que eu não estou mexendo. Tá. Então eu cheguei nisso aqui. AX2 mais B menos AX1 mais B. Eu vou distribuir esse menos. Começar a tirar os parênteses para poder juntar as coisas. Esses parênteses aqui não importam. São desnecessários porque eu não estou multiplicando nada fora ali. É menos. Agora, cuidado, tem que distribuir esse sinal de menos aqui, tá? Ele vem tanto para o A, X, quanto para o B. Então, vai surgir aqui um menos aqui. E vai multiplicar com esse mais. Vocês sabem que menos com mais é menos. Aí eu posso tirá-los dos parênteses e vai ficar assim. E se eu não usasse parênteses, o que vai acontecer? Em vez desse menos, vocês iam ter um mais. Não é, ó? AX1 mais B. Cuidado. Isso aqui não é o mais, é o menos. Porque o menos se distribui. Tranquilo até aqui? Se tiver dúvida, só falar. Aí eu vou continuando. Dá pra gente simplificar aqui, ó. Eu tenho mais B, menos B. O que acontece com isso? Anula, né? Um anula o outro. Mais B menos B. Foi. Tá. Agora vamos continuar aqui do lado. Vejam aqui em cima, no numerador. Eu tenho A que multiplica tanto o x2 quanto o x1. O que eu posso fazer com esse A, se ele está nos dois termos? É uma mecânica importante que nós temos aí na matemática. O que dá para fazer com esse A? Fica x2 menos x1 vezes A? Isso aí se chama o quê? Não lembro. É fatoração por evidência, deixar em evidência, né? É o contrário do chuveirinho, o contrário da distributiva. Nós vamos deixar o A em evidência, porque ele está nos dois. Eu posso fazer isso. Preciso? Não. Mas é bom. Eu posso fazer isso. Então, é isso que eu vou fazer para continuar o cálculo. Então, em vez de ficar assim, ó, isso aqui, a parte de cima, eu vou transformar nisso aqui, ó. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Quem tiver dúvida pode fazer o chuveirinho, vocês vão ver que vai dar na mesma. Olha só o que eu fiz. Eu tirei o A dos dois. Ele ficou num lugar só. Eu só tenho um A agora, em vez de ele aparecer em dois lugares. Vejam o que acontece se eu fizer o chuveirinho, ó. A vezes x2 dá AX2. Menos A vezes x1, que eu vou distribuir aqui, vai ficar AX1. Dá na mesma. Não fiz nada proibido. Né? Eu só fiz o contrário do chuveirinho para eu juntar as coisas. Tranquilo? E aí acabou o problema. Olha só o que nós temos aqui, ó. Que dá? Que dá. Eu tenho x2 menos x1 em cima, né, um fator. E eu tenho o mesmo fator embaixo, x2 menos x1. O que eu posso fazer com esses dois aí? Corta. Sem dó. Em cima vai sobrar A. Bem, embaixo não vai sobrar nada, vai sobrar 1, né? Eu não preciso nem colocar. Isso aqui, ó, deixar com a mesma cor. Opa, o Ronan saiu, tá tentando entrar de novo. Coitado. Entrei. Eu vou até aqui deixar, né? Esses dois aqui eu deixei em vermelho que eu vou cortar. Eles são iguais? Senhor, você tem só mais um minuto. Obrigado. Essa chamada daqui. Ah, tranquilo. Vou deixar aqui depois, vocês podem copiar daí quando voltarem. Enfim, vai sobrar A. Eu vejo que a taxa realmente de uma função afim é simplesmente A. Se eu fizer isso, a gente não vai fazer. Se eu fizer isso com outra função, tipo quadrática, não vai dar um número só. A é um número. A gente trata aqui é um coeficiente, é um número. Se eu fizer com outra função, não vai dar um número só, porque não é constante. Mas aqui na afim é o A. Isso é o que vocês vão fazer no quadro aí. Eu vou deixar aqui, daí quando vocês voltarem, vocês já copiem. Beleza, essa aí foi a primeira parte dessa página. Página grande até, né? Que fornece então a taxa de variação. Né? Vamos fechar mais um assunto aqui, ó, que eu acabei não falando. Com a taxa de variação, que a gente aprendeu então como descobrir, que é o A, eu posso facilmente achar o B, mesmo que a tabela não tenha o valor do zero. Lembra o que é o B? B é quando eu faço x igual a zero. Não confunda com raiz. Raiz é quando y é igual a zero. Aí eu tenho a raiz, que é o valor de x correspondente. O B na função afim é quando eu faço x igual a zero. E aí sobra só o B. Afinal, se eu fizer aqui, ó, y é 5 vezes 0, vai sobrar só o B. Beleza. Mas, então para isso eu preciso ter o x, nesse caso aqui é o D, nessa tabela, igual a 0. Eu não tenho. Mas eu construí antes, né? O que eu fiz? Eu falei, ó, se quando eu estou indo para a direita, quando eu aumento 1 para a direita em x, em D,
eu aumento 5 no preço. Quando eu diminuir 1, eu vou diminuir 5 no preço. Então, se eu for do 1 para o 0, eu vou do 8 para o 3. Diminuir 5. Esse 3 aqui é justamente o B. Quando x é igual a 0, nesse caso D, o que me sobra é o B. Então, eu consigo, só pela tabela, encontrar, em vez, não precisei usar gráfico e tal. Eu não precisei usar aquele sistema. Lembra, na aula passada nós fizemos com um sistema de equações para, a partir do gráfico, ou de alguns pontos, que foram os exercícios que nós fizemos lá. Por exemplo, o exercício número 6, nós fizemos com um sistema, lá da página 68. Eu não preciso disso se eu tiver uma tabela assim. Na verdade, não preciso nem de muitos pontos, tá? Só 2. Eu posso fazer dessa maneira. O A é facinho de achar. Você só faz a diferença, a taxa de variação. Por exemplo, vou criar um outro aqui, ó, bem mais simples. Vocês vão me dizer, vou criar aqui com 2 pontos. Vocês vão me dizer quanto vale o A, coeficiente A. Só com esses pontos que eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar facilmente 2. Esse aqui vai ser 5. Esse aqui for 8, aqui vai ser... Deixa eu pensar na resposta, né? Pronto. Quanto vale o A dessa função aí? É uma função afim, do tipo y ax mais b. Quanto vale o A? Sem fazer sistema linear, coisa que a gente tinha usado antes. Então, um jeito muito mais rápido. Deixa eu ver o que mandaram aqui no bate-papo. Calculadora. Vai lá. Pode ser com calculadora. Qual que é a taxa de variação disso aí? Como que eu calculo isso? Acabamos de fazer ali em cima. Fizemos com um exemplo. Pessoal, tem alguém fungando aí no microfone. Por favor, desativar. E aí, vocês podem resolver por sistema, mas tem um jeito muito mais rápido. Mas muito mais rápido. E na verdade eu vou fazer... Para eu achar o B ainda mais rápido, eu vou mudar um pouco os valores aqui, ó. Bruno falou 6. Acertou, Bruno. Mas agora vou te dar mais trabalho porque eu vou mudar. Isso aqui vai ser 4. E aí vai dar quanto? Beleza. E se eu trocar ali para 4? Isso aí, Rafaela, tinha acertado? Quanto que é a taxa de variação desse aí? Ou seja, quanto é o A? Vejam. Daqui para cá eu variei 2. Daqui para cá eu variei quanto? De 8 para 26. Isso aí tá fácil, né? De 8 para 26 eu aumentei 18. Isso aí. Aumentei 18. Quando eu aumentei 2 no x, eu aumentei 18 no y. Tá, mas e se eu aumentasse 1 no x? Eu vou aumentar quanto no y então? Regra de 3, é proporção. Se eu aumentei 2 no x e aumentei 18 no y, quando eu fosse aumentar 1 só no x, que é a metade de 2, eu ia aumentar só a metade de 18, que é 9. Isso aí. Isso aí, Ronan. Muito bem. Agora dá uma sentada aí, né? Na cama aí. Não deitado. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Taxa. Taxa é delta y sobre delta x. Vou pegar uma equação pronta aqui. Não precisa de tudo isso aqui, né? Mas dá para você fazer mais direto. Mas vocês sabem que a equação aqui funciona. Vejam só. Isso aqui nada mais eu tenho que uma diferença dos y em cima, né? Qual é a diferença dos y? Você pode fazer em qualquer ordem, como eu mostrei para o Bruno ali. Tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Eu vou fazer o que me dá uma diferença positiva, para não trabalhar com números negativos. Eu vou fazer, bem, do 8 para o 26, eu tenho 18, né? Você vai fazer 26 menos 8, beleza? E aí no x você vai fazer o correspondente, 4 menos 2. Isso aqui vai dar 18 sobre 2, 9. Pronto. A nossa taxa, que eu já sei, eu vou parar de chamar de taxa até, eu vou chamar de A, nós sabemos que é igual ao A. O A é 9. Então eu já tenho aqui, ó. Isso aqui é 9. Pronto. Já descobri sem sistema. Mas e o B? Quanto vocês acham que vale o B? Do jeito mais rápido. Tem pelo menos mais um outro jeito. É bem tranquilo também. Uma maneira
Deixa eu ver aqui. Responderam. Menos 2? Não sei. Eu acho que não. Vai ser... Eu já tenho a resposta, não é menos 2 não, hein? Até porque, Bruno, dá pra fazer depois a conferência, né? Depois que você achar o B aqui, você já tem a função completa. Tira a prova real, joga esses valores, vê se dá certo. Briga. Quanto que é? Não acordo, cara. Vai passar tarde dele. Ó, vocês podem tentar usar um valor, por exemplo. Dá pra montar uma equação. Joga 8 no Y e 2 no X. Vocês vão achar o B. É uma das maneiras. Aí o Bruno acertou 10? agora. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Olha só o jeito mais rápido. E é por isso que eu troquei de 5 para 4. Porque daria para fazer também com 5, mas seria um pouquinho mais complexo. Eu troquei para 4 porque é o seguinte. De 2 para 4, eu aumentei 2. Lembra que eu falei do B? Que o B surge quando eu uso x igual a 0, né? O correspondente dele é o B. É o que sobra. Quando eu faço x igual a 0, isso aqui tudo some e o y fica B. Beleza? Então, se aqui ó, eu aumentei 2 e aqui aumentou 18, de 2 para 0 eu diminui 2. Quanto que vai diminuir aqui então? 18. Né? Se nesse sentido eu aumentei 2 e aqui foi 18 para frente, quando eu voltar 2, aqui vai voltar a 18. Quanto que dá 8 menos 18? Menos 10. Então nós achamos que o B é menos 10. E tá lá. Essa é a minha função. Y é igual a 9x menos 10. Vamos ver se é, né? Vamos jogar os dois valores que eu dei, os dois pontos, e ver se dá certo. Tem que dar certo com todos. Vamos tirar a prova real. Vamos ver aqui, ó. Vamos calcular o y quando x vale 2. A resposta tem que dar 8. Né? Vejamos. Então vamos jogar aqui. 9x menos 10. 9 vezes 2 menos 10. Dá 18 menos 10 dá 8. Fechou. Y deu 8. Tem gente querendo entrar? Ué, tinha. Beleza. Chatei rapidão. Já vejo. Vamos fazer só o outro aqui, ó. Vai lá. Se eu fizer 9 vezes 4, que é o outro x, vai ter que dar 26. 9 vezes 4 é 36, menos 10, 26, certinho. Então, acertamos, achamos a função, sem fazer sistema, sem fazer uma tabela gigantesca, só com 2 pontos que eu dei. Dessa maneira de analisar a taxa de variação. Se fosse com 5 aqui, seria um pouquinho mais difícil. Mas daria para fazer também. Vocês sabem que a variação é proporcional. A variação é proporcional para uma função afim. Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Ah, tá aqui. Giro B. Então, você faz uma regra de 3 aí, Bruno. Então, tipo assim, que eu tinha falado aqui, ó. Se aqui fosse 5, daria outro valor, né? Que não seria menos 10. Então, se ali fosse 5, eu ia pensar o seguinte, ó. Diminuir 3, né? De 5 para 2, eu diminui 3. Com isso, eu diminuo 18. E se eu diminuísse 2, eu diminui quanto daí? Regra de 3. Ou você pode fazer por taxa de variação. Se quando eu diminui 3, eu diminui 18, eu estou diminuindo quanto em y para cada x? 6, né? 6 vezes 3 dá os 18. Então eu estou perdendo 6 em y para cada x que eu perco. Se de 2 para 0 eu diminuir 2 em x, quer dizer que eu vou diminuir 2 vezes 6 em y. Isso aqui seria então 8 menos 12 menos 4. Isso aqui formaria uma função afim. Daria certinho, ó, vejam. Daqui para cá, vamos fazer de 1 em 1, para ver se fecha. Vamos fazer de 1 em 1. Façam comigo aqui, ó. 0 para 1. Quanto que seria aqui? Se do 0 para 2 eu fui do menos 4 para 8, quanto que seria no meio do caminho? 2. 2, né? Porque, olha só, porque é 2. Do menos 4 para o 2, eu avancei 6. Do 2 para o 8, eu avancei 6. Tem que ser 2, certinho. Tá no meio do caminho. Tá. E o 3? Eu vou avançar mais 6. Vai para 14. E o 4? 20. Vou avançar mais 6.
vai para 20. 20. E o 5? Vou avançar mais 6, vai para 26. Fechou. A função afim funciona assim. A função afim funciona assim, certo? Essa é a... Isso aqui então seria outra função, né? Ó. Isso aqui já era. Isso aqui é do outro exemplo. Quanto que seria essa função aqui? Bem, está variando de 6 em 6. Então é 6x. Positivo, né? Está subindo. Está indo junto com x. E quem que seria o b? Lembre-se, o b é quando x é igual a 0. O b seria menos 4. Tá aí. Nossa função afim para esses dados aí. Então a gente consegue achar tranquilamente, só vendo, faz uma razão. Quanto que eu avanço em y para cada x que eu ganho? Basicamente é isso. Perfeito? Dúvidas? Essa aí é a grande taxa de variação. Importantíssima, ajuda bastante a resolver problemas aí. Beleza. Agora, vamos para o estudo do sinal. O estudo do sinal para a função afim é tranquilo. Eu falei para vocês que esse capítulo é o mais fácil que tem. Para a função quadrática é outra conversa. Mas aqui é a função afim. O que é o estudo do sinal da função? É basicamente eu saber o seguinte. A raiz, qual que é a raiz da função? Ou seja, qual o número que eu jogo que me dá uma função zero, uma função nula? Isso é raiz, né? Eu jogo x lá, me dá 0 em y. Mas também me saber quais são os valores que eu tenho que jogar em x para dar uma função positiva. Quais são os valores que eu tenho que jogar em x para dar uma função negativa? Exemplo prático, ele fornece aqui na apostila. Lucro. Então aqui eu tenho uma função, vejam aí na página 69. Ó, fabricação de um produto, uma pequena empresa gasta R$ 2,40 por unidade. No produto. Pode ser qualquer coisa, um brinquedo. E tem um gasto fixo de R$ 3.000. Fixo por mês, deixa eu ver. Mensal, isso aí, fixo mensal de R$ 3.000. Então é aquele esquema, né? Ela gasta com salário, isso aqui pode ser o salário de uma pessoa só, mas enfim. Gasta com energia, coisas que não variam, são independentes da quantidade de produto que ele produz, de unidades. A partir de quantas unidades por mês vendidas a R$ 22,40, a empresa terá lucro. Ou seja, você vai montar a função lucro, que eu vou ensinar vocês aqui como fazer. Essa parte é bem importante, a gente vai usar depois também, em função quadrática, principalmente. E eu quero saber, qual é o x que vai me dar um lucro positivo? Que é de fato um lucro, né? Não um prejuízo, que seria um lucro negativo. Será que se eu produzir uma unidade eu vou ter lucro? Acho difícil, né? Senão eu poderia trabalhar só 2 horinhas por mês e boa. Será que eu tenho que produzir 5.000 para ter lucro? Esse é o estudo do sinal. Eu estou estudando o sinal da função lucro. Quando ela é negativa, quando ela é zero, ou seja, não tive lucro, não tive prejuízo, e quando ela é positiva. Isso é importantíssimo eu saber, né? Então vamos lembrar o que é lucro, de fato, né? Como eu calculo o lucro? Quem dá uma ideia aí para todo mundo? Como calcula ou o que é? Como calcula de forma geral? Do que eu preciso para calcular o lucro? Eu sei que O envolve quanto uma você coisa gasta, importante. o quanto você gasta, mais o quanto você vai Achei o quanto você ganhar. gasta, mais o quanto você ganha. Vai ganhar. Cuidado com o mais. Aí depende de como você define. Né? Menos no caso. Isso. Tipo assim, em termos, vamos falar em reais. Reais é valor positivo. Então, em termos de reais, o lucro é quanto eu ganhei, quanto eu recebi. A gente vai chamar de receita. Deixa eu escrever as coisas aqui. Lucro. Uma equação simples. É a receita menos despesas. Será que ele chama assim? Custo, né? Custo, gasto mensal. Enfim, despesas. Existem definições diferentes para custo, despesa, gasto. Sei lá, tem outras coisas aí. Mas aqui não nos interessa. Eu também nem sei. O lucro vamos chamar de receita e menos despesas. Receita é quanto eu recebo em vendas. Eu vou vender uma unidade, vou receber R$ 22,40. Vou vender 2 unidades, eu ganho o dobro disso, R$ 44,80 e por aí vai. Tá, despesas é quanto eu gasto, beleza. Lucro é quanto sobra.
Então vamos chamar assim, ó, vou colocar aqui até do lado. L de lucro é igual a R de receita menos D de despesas? Pode ser. Deixa eu ver se ele dá outro. Ele coloca C ou não. Ele não dá letras. Beleza. Lucro igual a receita menos despesas. Acontece que, vejam, tanto R quanto D são funções de X. X é a quantidade de peças produzidas e vendidas. Aqui ele está considerando que tudo que produz vai vender. Vou colocar aqui, X. Quantidade de produto, unidades. Unidades vendidas. Produzidas, vendidas. Beleza. Bem, se tanto a receita, por que a receita depende de quanto eu vendo? Ué, quanto mais eu vendo, mais eu ganho, certo? Por que a despesa depende de quanto eu produzo ou quanto eu vendo? Quanto mais eu produzo, mais eu gasto com matéria-prima. Então eu gasto mais, depende. Quer dizer que o lucro também vai depender. Né? O lucro é uma diferença entre essas duas funções, ele também é uma função de X. Beleza. E é isso que o exercício monta ali pra gente. Ó. Vamos montar cada um uma por vez. A receita. Então eu falei, vendo uma unidade, ganho 22,40, está escrito ali. Vendo duas, ganho o dobro. Vendo três, ganho o triplo. Como que é essa função, então? Ela depende de X da seguinte maneira. 22,40 vezes X. Perfeito. Cada unidade vai me dar 22,40. Essa é a definição de multiplicação, né? Eu ganho 22,40 mais 22,40 mais 22,40 vezes a quantidade que eu vendi. Perfeito. Tá facinho essa função. Vamos pegar outra função, D de X. Opa, D de X é o seguinte, é aquele esquema do táxi. Tem a taxa fixa mais um valor variável, uma taxa variável. A fixa é R$3.000, mais, aqui é mais porque quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Então ainda é mais, não é menos, cuidado. 3.000 mais 2,40 por unidade produzida. Tá aí. O que é o lucro? Vamos copiar aqui, ó. O lucro é receita menos despesa. Tá. Copiei duas vezes para manter essa aqui. A receita é 22,4 vezes X menos a despesa, que é isso aqui. Cuidado com os parênteses, porque esse menos vai ser distribuído, hein? Se não colocar parênteses, vai dar errado. Então é só, ó, vou até colocar em outras cores aqui, ó. Receita é um negócio bom. Vamos colocar verdinho, né? De dinheiro. Aqui, ó. Despesa. Despesa é ruim. Vou colocar aqui vermelho. Tá aí, ó. Esse é o nosso lucro. Dá para simplificar? Dá. Um pouquinho, mas dá. Vamos jogar aqui e simplificar. Primeiro eu vou distribuir o sinal de menos. Então menos vem para cá, para o 3.000. Isso. Vou abrir o parênteses, né? Assim que a gente fala? Acho que é isso aí mesmo. E aí o menos vem com esse mais. Menos com mais é menos. Ele vai transformar o mais. Então esse menos eu já distribuí para todo mundo. Ele some. E aí eu tiro o parênteses. Tá lá. Olha o que aconteceu. O 3.000 que estava lá dentro positivo ficou negativo por causa desse menos. E a mesma coisa com 2,4. Estava positivo, ficou negativo por causa desse menos. Eu distribuí. Dá para simplificar, com certeza. Os semelhantes, né? Eu tenho 22,4x menos 2,4x. Você vai simplificar os x, né? Eu vou deixar esse 3.000 aqui, ó. Vou juntar os x's ali para ficar mais fácil. Ó. Olha aqui. Eu tenho 22,4 alguma coisa, x, menos 2,4x. Quanto que vai dar? 22,4 menos 2,4 dá 20, né? 20x. 20x. Perfeito. Olha lá. Essa é a função que vocês têm aí. 20x menos 3.000. Lá no finzinho da página 69. Dá pra simplificar ainda, não dá? Ou não? Você pode colocar o 10 em evidência. Ou 20 em evidência também. Mas não, acho que não fica legal. Não, depende de simplificar para quê, né? Depende. Aqui vamos deixar assim, acho melhor, desse jeito. Porque a gente já tem aqui, ó, o A e o B fixos. O A vale 20, o B vale menos 3.000. Acabou. Ah, tá. Certo? Beleza. Então, significa o seguinte, que o meu lucro depende de X, tá aí. E tem esse menos 3.000, que é meu gasto fixo. Eu sempre vou ter que tirar esse 3.000, né? Eu sempre gasto 3.000 por mês. Claro que eu gasto mais, mas os 3.000 eu sempre gasto. São fixos. E aí sobrou esse 20x que está me ajudando. Vejam, se eu produzisse nenhuma peça, só de ter que pagar salário, não sei o quê, e energia para manter a luz à noite para ninguém assaltar minha loja, minha fábrica, 3.000 que... eu ainda gastaria 3.000. Eu teria um lucro negativo de R$3.000, ou seja, um prejuízo de 3.000. Porque seria 20 vezes 0, dá 0.
menos 3.000. Ah, e se eu produzisse 100 peças? Vamos só jogar um valor aqui, ó. Ainda ficaria... Ô, louco, já fez a conta? Que é isso? Já. Dá 10.000. Ah, tá. Isso. Se eu produzisse 100, ó, L de 100, eu substituo o X por 100. 20 vezes 100 dá 2.000. Menos 3.000. Continua menos... Continua negativo, né? Menos 1.000. O meu prejuízo é menor do que se eu não vendesse nada. Mas ainda assim é um prejuízo. Pô, quanto que eu tenho que vender para não ter nem lucro nem prejuízo? Para eu chegar no equilíbrio? A partir de 150. Isso aí. Se eu vender 150, e a gente vai descobrir então como eu chego a isso, né? Mas como é que eu faço isso? Moleza. O que eu tô querendo? Fala aí, Matheus. Eu isolei, tipo, botei o lucro X lá 0 e aí isolei 300 e dividi por 20. É isso aí. Eu falei, eu quero achar o ponto de equilíbrio. Quantas unidades eu tenho que vender para não ter prejuízo e não ter lucro também? Ou seja, o meu lucro é 0. Então, eu substituí o L por 0. Fechou. Isola o X aqui, ó. Passa o 3.000, ó. Esse 3.000 tá negativo? Passa negativo. Ou passa positivo, né? Outro lado. 3.000 é igual a 20x. Ou, do jeito que a gente prefere, né? 20x é igual a 3.000. Mesma coisa. Beleza. Agora, para isolar esse x aí, é só o 20 que está me atrapalhando. Passa dividindo. 3.000 por 20. Moleza, corta um 0. Fica 300 por 2. 150 unidades. Então, quando eu vendo... Basicamente é só isolar o X. É só isolar o X, isso aí. E se eu achar a raiz, né? Que tem aquela formulazinha, menos B sobre A, que eu falei que não... Vocês têm, inclusive, aí no gráfico. A gente vai até falar sobre ela novamente. Menos B sobre A aqui, ó. Que é a raiz, né? Tem essa fórmula lá. Então, a raiz você pode achar por essa fórmula, mas é só isolar o x. Bem tranquilo. Acontece que quando eu isolo o x na função geral, a raiz fica simplesmente menos b sobre a. Tá? Essa é a fórmula. Então, quando eu jogo menos b sobre a na minha função, dá y igual a 0. Isso é raiz. Vejam que aqui dá certinho. Ó. O menos b vai dar 3.000 positivo, porque o b já é negativo, com o menos da fórmula fica positivo. Então fica 3.000 sobre 20, sobre A. Aí, 3.000 sobre 20. Essa é a raiz. Então, se eu vender 150 unidades, meu lucro é nulo. Então, 150 é a raiz da função L de x. Beleza? Tá, isso a gente já sabe, raiz sabemos, fizemos já. É só isolar x. Cadê a novidade, então? Parece que é para aprender um negócio novo e não aprendemos nada ainda. A novidade é esse estudo do sinal. Eu quero saber a partir de quando a função é positiva e a partir de quando, ou antes de quando, ela é negativa. Então, nesse caso aqui, vocês perceberam o seguinte. Para um valor menor que 150, minha função é negativa, né? Eu joguei 100, achei menos 1.000. Se eu jogar 0, vou achar menos 3.000. Então, ela é negativa se eu vender menos que 150 unidades. Se eu vender 149, eu estou no prejuízo. Se eu vender 100, prejuízo. E se eu vender 151? Lucro. Porque eu já estou vendendo mais do que o necessário para anular meu lucro. Para anular meus custos, basicamente. Né? Então, o 150 é para eu pagar as contas. A gente fala assim, né? 150 é para pagar as contas. O resto é lucro. O que vier é lucro. Qualquer unidade excedente já entra na minha conta bancária aí de lucro. 151 quer dizer que uma unidade vai ser, para mim, o meu bolso, vamos dizer assim. Então é importante a gente saber esse ponto aqui, né? Beleza. Aí vocês têm aí, na verdade eu vou manter aqui o Word, para não ficar... Não, mas dá para trocar facinho também, vamos ver se dá para trocar facinho ou não. Novo compartilhamento, positivo on. Compartilhar. Vocês estão vendo o positivo on agora, imagino eu? Correto? Correto? Sim, Correto, obrigado. tá vendo? Certo. É isso que ele mostra, ó, veja. Vocês têm, ó, esclareça aos alunos que este esboço mostra o que é necessário para que se possa fazer o estudo do sinal. Vejam que aqui não tem nem Y, o eixo Y. Não me interessa o eixo Y. O que me interessa para saber se é positivo ou negativo é o eixo X. O que está abaixo do eixo X é negativo, o que está acima é positivo.
Não interessa se o y tá para cá, tá para cá. Não tô nem aí. Para o estudo do sinal. Então é isso que vocês têm ali, ó. 150 bate no eixo x. É quando a função é zero, altura zero. Para valores positivos maiores que 150, ó, x maior que 150, que é, por exemplo, esse ponto aqui. Cadê nossa querida calculadora? Não, nosso querido lápis aqui. Já vou pegar. Legal que às vezes ele aparece, às vezes não, né? Aí. Então aqui, ó, por exemplo, esse x aqui. Esse x aqui é um x maior que 150. Ele vai bater nessa parte aqui da função. Que é quanto? Não interessa quanto que é. O importante é que é positivo. Ele está acima do eixo x. Se eu pegar um x menor que 150, aqui, por exemplo, ele vai bater lá embaixo, né, na função aqui seguindo. Então é um valor negativo. Isso é fazer o estudo do sinal. É você me dizer para quais intervalos, para quais valores de x a função é positiva, a função é negativa, a função é nula. Aqui na função afim é simples. Ela é nula na raiz, isso para toda função da vida, né, na verdade. Ela é nula para a raiz. E aí na função afim, ela é positiva para essa função crescente. Ela é positiva para qualquer x maior que a raiz. Né, qualquer x que eu pegar maior que a raiz aqui, ó, que é 150, vai dar uma função positiva, um valor, uma imagem positiva. E a imagem é negativa para qualquer x menor que 150. Pronto. Isso é fazer o estudo da função, do sinal da função afim. A gente vai ver que para a quadrática tem um pouquinho mais de coisa para analisar. Nós temos duas raízes. A gente vai ter que ver o que acontece quando eu estou entre as duas raízes, depois da maior raiz, antes da menor raiz. Tem mais regiões, né? Aqui não. Aqui só tem duas regiões. Opa. Só tem a região acima da raiz e a região abaixo da raiz. Acabou. Então, quando ela é uma função crescente, ó, função crescente qualquer, afim, né? Função afim crescente. Nós temos o seguinte. Ela é nula. A função é zero. Ó, f de x igual a zero. Para o x igual a menos b sobre a, o que é esse menos b sobre a? É a raiz. Né? X igual a menos b sobre a, é a raiz. Aqui, ó. É esse ponto. Para x maior que esse ponto, eu tenho uma função positiva. Deixa eu voltar aqui com o lápis. Opa, lápis, volta aí. Eu tenho uma função positiva para x maior que esse ponto aí. Beleza. Tá aqui, ó. Maior que zero, positivo. Para um x maior que a raiz. Isso aí. Certo. E para um x menor que a raiz, ou seja, atrás, eu tenho uma função negativa, menor que zero. Isso é característica de função crescente, né? Ela está subindo, ela só vai aumentando. O que é a função, então, decrescente? Ela faz o contrário. Veja o contrário aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. F de x continua sendo zero na raiz, independente da função. Mas agora, a função é positiva. Ah, achei aqui, ó. É mais fácil. Era para ter achado. Desenhar. Não. Cadê o lápis? Meu Deus, tem que ser aqui mesmo. A função é positiva para x menor que a raiz. É o contrário. Por quê? Olha só, quando eu pego um x menor que a raiz, aqui, por exemplo, para onde que vai a função? Para cima? Positivo. Se eu pego um x maior que a raiz, para onde vai a função? Para baixo? Negativo. Porque agora ela é decrescente. Eu só tenho que cuidar disso. Se ela for crescente, um x maior que a raiz vai dar um valor positivo e um x menor que a raiz vai dar um valor negativo. Se ela for decrescente, é o contrário. Só isso. Tranquilo? Isso é fazer o estudo do sinal. A gente vai fazer isso num exemplo, né, com valores aqui também, que é um exercício. É o exercício, já deixou avisá-los aí, 7. Lá no exercício 7. Depois a gente vai fazer. Basicamente, então, a ideia é o seguinte, você vai achar a raiz e vai lembrar, opa, se for crescente é desse jeito, se for decrescente é do outro jeito. Só isso. A gente vai escrever essas frases. Ó. Fazer o estudo do sinal é escrever essas frases aqui. Ó. Nossa, quando eu faço isso no positivo 1, ele não deixa muito legal. Enfim. É fazer essas frases aqui, essas 3 frases. Quando é zero? Quando é positivo? Quando é negativo?
Beleza? Esse é o estudo do sinal, de qualquer função, na verdade. Mas para outras funções vai ser um pouquinho mais complicado. Fiz aqui o gráfico, né? Tem a setinha aqui, vocês sabem que aqui é Y, com assim mesmo, aqui é X. Beleza. Depois eu vou comprar uma mesa digitalizadora, vai ficar mais fácil ainda de escrever. Certo. Eu fiz a primeira reta. Vamos dizer que 4 tem essa inclinação aqui. Essa aqui, dessas três funções que nós temos, 4x, 4x mais 1, 4x menos 2, só pode ser qual delas? Só pode ser uma dessas funções, mesmo sem escala, sem nada. Que função que é essa aqui? Dessas três que estão aí. Só encaixa em uma. Qual 4x mais 1, Por quê? porque ela passa ali pelo eixo y para o lado positivo. Perfeito. Perfeito. Isso aqui, vamos dizer que vale 1. Deixa eu ver se dá para deixar... Não. Isso aqui vale 1. Por que vale 1 se você não falou? Não, porque é o único que tem positivo, né? Vejam que 4x, como é uma função proporcional, uma função linear, tem que passar pelo zero. Vamos ver se vai dar aí, ó, paralelo. O Paint às vezes é bom. Tem que passar, não. Ele tem que passar pela origem, pelo zero. Tá? Isso aqui ó, é a função 4x. Aí ficou bom. Certo. Então, essa aqui é a 4x. E a 4x menos 2 vai passar onde? Bem, ela vai bater no menos 2. Vai ser paralelo. E vai bater no menos 2. Por que não ficou certinho? Aí. Então aqui, ó. Esse aqui, inclusive, é o menos 2. Opa. Olha aí. Aqui é a origem. Né? Aqui é 1, aqui é menos 2. Temos aí as três. Não precisa fazer o gráfico, né? Ele não pede. Acho até que o livro não traz. Mas esse aí seria o gráfico. Vocês fariam com uma régua, um transferidor, né? Para fazer retas paralelas. A inclinação você escolhe. Vejam que eu não coloquei nenhuma proporção aqui. Eu poderia dizer quanto vale aqui, por exemplo. É facinho de achar. Quando isso aqui é justamente a raiz, né? Dessa função 4x menos 2. Mas não precisa. Eu poderia também dizer quanto vale aqui. Mas é desnecessário. Só o importante é fazer paralelo e fazer em ordem, né? Essa primeira aqui, ó. Vamos colocar o texto. Essa primeira é a 4x mais 1. Essa de cima. Essa aqui de baixo, 4x menos 2. E essa daqui é a 4x. Pronto. Isso aí tem que ser assim. Ou seja, vejam só. Quando eu aumento b, o que eu estou fazendo basicamente com a função? Eu estou subindo ela. Se você está aumentando b, você está pegando ela aqui de baixo, em que o b era menos 2, ó, menos 2, e está levantando ela, subindo. Né? Esse é o efeito de você variar o coeficiente b, coeficiente linear. E qual é o efeito de eu variar o coeficiente angular, que é o a? O que vocês acham que vai acontecer? Que na verdade é a questão 4. Poderíamos até ir para 4 agora, que é, né, para juntar essas duas coisas. Vamos lá para 4. Ó. Então vejam só, a 1 é isso aí. A resposta, vou colocar lá no chat para vocês. Se eu achar o chat, né? O chat tá aqui. Bate-papo. Repetiu o que, Maria Cecília? Falei? Agora que eu vi. Vou tá tudo tranquilo? A 1 eu vou dar a resposta aqui, ó. Você entendeu o que eu fiz aí no Paint? Tranquilo, né? Eu só mudei o B, vai mudando. Você vai transladando, a gente fala, a reta. A resposta é a seguinte, então. Na letra A. O que pode ser dito das taxas de variação? Todas são 4. Aqui é o A, todas são 4. Coeficiente angular, A. E a B, as retas são paralelas. Então, o coeficiente... Eu mandei só para Maria Cecília. Esse zoom aqui, às vezes, é maravilhoso. Né? Não consegui copiar a mensagem. Calma aí. Ih, não dá para copiar. Parabéns. Todas são 4. Coeficiente angular. A. B. As retas são paralelas. Aí. Foi. Uf. Beleza. Então veja o efeito do B. O B, ele só translada.
Ele só reposiciona a reta. Ele não gira a reta. Não muda a inclinação dela. Certo? E quem que vai fazer isso? É o A, que é o coeficiente angular. Então, se eu mudo o A, ela vai ficando mais vertical, mais horizontal. Podendo até, né, girar totalmente assim. Beleza, por isso que a gente vai para 4, que a 4 mostra justamente isso. Na 4 é o seguinte, ó, em um mesmo plano cartesiano, construa os gráficos dessas três funções lineares. X, 2x, 3x. Todas elas são funções lineares, ele falou. Que é função linear, função proporcional, que não tem b. É x mais 0, 2x mais 0. Então todas elas vão passar pela origem, certo? Beleza. Mas qual vai ser mais vertical dessas aí, vocês acham? X, 2x ou 3x? 3x. 3x. Vou colocar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl Z total aqui. Beleza. Só para manter isso aí. Vejam só, todas elas vão passar pela origem. Certo? Uma delas vai ser isso aqui. Opa. Perfeitinho. A outra vai ser... calma aí. A outra vai ser isso aqui. Certo? E uma outra vai ser isso aqui. Pra cá, assim. Vamos dizer que isso aqui é uma reta, né? Porque pela limitação do Paint, fica assim. Qual vocês acham, então, que é a x, por exemplo? A função f de x é igual a x. Aqui passa no 0, 0. Passa no 0? Ó, vejam, todas elas passam na origem. Porque todas elas são funções lineares. Nenhuma delas tem b. b é igual a 0. Seria a menor, então? Ela que tá mais Menos inclinada. na diagonal. Ela não tá Na tão horizontal. inclinada. Isso. É. Isso, quando a gente fala mais... Falaram certo. Quando a gente fala mais inclinada é mais vertical, menos inclinada é mais horizontal. Então a que está mais próxima do eixo X, a que está mais deitada, ou menos em pé, é a que tem a menor inclinação. Que é essa aqui, né? Essa daqui assim, ó. Essa aqui é justamente a X, que ela tem um menor coeficiente angular. Ela tem um menor ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Quando a gente fala em ângulo, é esse aqui. Né? Quem que tem menor? Esse aí, que eu marquei de vermelho. Esse aqui que eu vou marcar de azul. Eita, esse ângulo não tá legal não. Esse ângulo aqui. Ou esse outro aqui de verde. Veja, o menor ângulo é esse vermelho aqui. Então ele é o f de x igual a x. O intermediário é esse aqui, que é o 2x, e depois é o maior é o 3x. Então quanto maior é seu coeficiente angular, mais vertical é a reta. Essa é uma característica, é assim que eu giro a reta. Vejam que eu não mudei ela de posição, eu não coloquei para cima nem para baixo. Ela está passando ali como se tivesse uma cola, um parafuso ali na origem. Né? Só mudou o ângulo. Isso, só estou girando. Exatamente. Esses são os efeitos, então, do A e do B. É importante nós sabermos disso aí. Aí a gente vai ver lá na equação quadrática, quais são os efeitos do A, do B e do C. O Yuri, coitado, tá com problemas de conexão, toda hora tá entrando aí. Beleza. Então é isso, vamos ver o que dá para responder aqui. Ó. O que você observa na posição das retas? Então, todas as retas passam pela origem, essas três aí, tá? Já vou escrever para vocês também. O que acontece à medida que aumenta a taxa de variação? O ângulo de inclinação em relação ao eixo X aumenta. Então eu vou escrever para vocês isso aí. Bate papo. Vamos. Certo. Para todos. Isso aí, Rafaela tinha acertado, mas eu só vi agora. Então a 2 é o seguinte, ó, a 4. Todas as retas passam pela origem, porque b é igual a 0, é o coeficiente linear. O que mais? Mas a diferença é que à medida que aumenta a taxa de variação, coeficiente A de angular, o ângulo de inclinação em relação ao eixo X aumenta. Também aumenta.
Não. Que isso? Foi, acho que, não sei se eu mandei 2 vezes, mas enfim. Tranquilo, Paulo, já deixei você entrar aí. Sempre teremos problema com... Alguém vai ter problema, não é possível, né? Somos dezenas de pessoas. Não tem como todo mundo estar tranquilamente aí na reunião o tempo todo. Beleza. Então é importante nós sabermos esses efeitos aí. Vamos fazer a 2. Aí fechou, porque a 3 não vai dar tempo, não. Vamos para 2. 2 é tranquilinha. É uma aplicação do que nós falamos aí de taxa de variação. Vou passar-nos aqui para o Word. Aí. Exercício 2. Então vamos lá, temos uma colônia de bactérias. Quando fala em bactérias, geralmente se fala em função exponencial. Já conversamos sobre isso, vimos lá no Excel no 9º ano, quem estava aí. Sabemos que bactérias se multiplicam exponencialmente, porque uma gera 2. Não é, eu tenho 10 bactérias, eu sempre terei tipo 10 bactérias a cada minuto. Não é assim não. Se fosse 10 bactérias a cada minuto, isso é função afim. Olha a taxa de variação. Passei 1 minuto, aumentei 10. Passei 1 minuto, aumentei 10. Passei 1 minuto, aumentei 10. Isso é variação constante. É taxa de variação constante. Bactérias não são assim não. Passei 1 minuto, aumentei 10. Passei 2 minutos, 1 minuto de novo, vou aumentar mais que 10. Passei 1 minuto, vou aumentar muito mais ainda. E por aí vai. Vejam que a variação aumenta. Isso é característica de função exponencial. Mas aqui ainda é função afim. Então ele falou aqui, ó, colônia de bactérias, o crescimento é linear. Linear. E que o número y de bactérias, y é a variável dependente, passa de 16 para 24 em 2 horas. Calcule a taxa de crescimento por hora. Tranquilo. Em 2 horas avançou de 16 para 24. Em 1 hora avança quanto? Quanto que é o aumento? 4. Feito. 4. A metade. Isso. Olha, isso é função linear. Função afim, no caso, né? Tranquilo. Quando ele fala que o crescimento é linear, quer dizer que o crescimento segue uma função afim. Não precisa ser uma função linear, tá? É o que eu falei para vocês. Ó, muito cuidado. Funções afins não são necessariamente proporcionais, lineares. Porque, vamos voltar lá na tabela, que inclusive eu vou usar. Porque aqui, ó, eu tenho uma função afim aqui. De 1 para 2 eu dobrei, de 2 para 8 eu não dobrei. É uma função afim, as variáveis não são proporcionais, beleza. Mas o crescimento é proporcional. O crescimento é linear. Isso eu posso dizer. Porque se avança 1 hora, cresce tanto. Se avança 2, cresce o dobro. Olha a proporcionalidade aí. Isso para qualquer função afim, tá? Então é o seguinte, ó, ele falou que no intervalo de 2 horas passou de 16 para 24. Então, por exemplo, vamos chamar aqui tempo 0 e o tempo 2, 2 horas. X em horas. Deixa eu ver se ele vai aumentar sozinho. Não ficou legal. Então deixa eu aumentar manualmente. X em horas. Em 0 hora eu tinha 16 bactérias. Em 2 horas depois eu tenho 24. Pronto, o que é a taxa de variação? É a diferença disso aqui sobre a diferença disso aqui. Aí vamos copiar, é a mesma fórmula. Vou lá copiar a fórmula. A taxa, ΔX sobre o ΔY sobre ΔX. Quanto aumenta por hora, né? Então nós temos aqui. Em Y, em unidades, foi de 16 para 24. Então é 24 menos 16. Em 2 horas. 2 menos 0. Isso aqui dá 8 sobre 2. 4. 4 bactérias por hora, vamos dizer assim. Claro que às vezes não é 4 bactérias, como é que você vai contar isso? Mas às vezes a gente fala em milhões, sei lá. Ou às vezes até em peso de bactéria. Um jeito facinho de você medir bactérias é pelo peso, só tacar na balança, né? Do que ficar contando. Mas tem métodos também de contagem, claro que são aproximados, né? Você vai ficar contando uma a uma. Mas aqui ele pode estar falando em milhões de bactérias, né? 4 milhões. Passou de 16 milhões para 24 milhões, por exemplo. Ou bilhões, ou trilhões, aí sei lá. Tranquilo? Isso aí é... Sim, ó, se em 2 horas... É regra de 3. Se em 2 horas aumentou 8, em 1 hora aumentou 4.
Regra de 3 só.